Sapangos. O poderoso Sapangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Muito bem, 18h07, estamos entrando no ar com o oferecimento de Estúdio Jimbo, telefone para contato 99111-1821 e também somos no oferecimento de Startnet, telefone para contato é o 7531820000, Startnet, internet inteligente, agora com 100 MB de fibra aí, 100% fibrada. Você liga lá pro Startnet, você que já é cliente e evolui, né? Aprimora a sua conexão. Você que não é, para de ser trouxa e liga lá na Startnet. Vou falar aqui um pouquinho também da Microlins, porque chegou a promoção mais esperada do ano, com o menor investimento do ano. Só posso estar falando de Microlins, auxiliar de farmácia, puta que paroca, informática, montagem e manutenção, designer web, assistente contábil, auxiliar administrativo, rotinas administrativas, agente de vendas, marketing digital, tudo com o padrão de formação profissional Microlins, parcelas por apenas R$ 99,90, certo? Você não vai querer perder essa oportunidade. Liquida Microlins, Microlins Alagoinhas. Telefone é o 7531810024, 31810024, ou pelo celular 75997014025. O endereço é Praça JJ Seabra, número 13, primeiro andar. Pronto, ufa. Hoje nós temos aqui a honra e o privilégio de conversar com ele, um dos maiores, se não o maior, comunicador do rádio de Alagoinhas, comandante do programa Primeira Mão na Rádio Mundial. Eu quero uma salva de palmas nesse estúdio para Haroldo Ave. Aí sim, hein? Tem gente que diz que jornalista não deve ser notícia, mas eu gosto muito de entrevistar jornalistas, os verdadeiros comunicadores da cidade, porque eu sempre aprendo um pouquinho. Como meu lastro para crescer é grande, vou ter que entrevistar todos e não vou chegar lá. Mas Haroldo, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa Inteira. Muito me honra sua presença. Você quer mandar um recado aqui pro pessoal que já está assistindo a gente? Pode ser. Então pode falar o que você quiser. Bom, eu gostaria de também dizer a você que é um prazer muito grande estar aqui. Aliás, é a primeira vez que eu estou num estúdio de televisão. Então, boa noite aos telespectadores, a você, Rainer, ao pessoal também aqui que estão auxiliando você. Eu estou vendo 3 pessoas aqui nesse estúdio. O Dr. Caio, que hoje não diria um advogado, ele ainda não é, mas vai ser, um bacharel, poderá ser um advogado depois que ele passar na prova de OAB. Prazer grande. Ou se o Bolsonaro vier e acabar com a prova do OAB, que ele já ameaçou, né? Tem muita gente esperando. Né? Tem muito. Pois é, muita gente esperando. Turma do fundão tá na esperança. Tem gente aí que tá na fila, na espera aí há muito tempo. Né? Tem sim. Mas, Rainer, foi um prazer, é um prazer estar aqui. E estou aqui à sua disposição, Rainer. Prazer é meu. Cristiano Fonseca que está assistindo a gente, um abraço. Lucas Gans assistindo lá de Aracaju. Verbena Vasconcelos, todo mundo está assistindo. Por favor, vai curtindo e compartilhando o vídeo. Se for no YouTube, vocês fazem o favor de se inscrever no canal e deixa o seu like também. Gabriel Reis mandou um boa noite para você, Gabriel Reis. Haroldo, vamos começar aqui pelo começo. Pelo começo. Certo? Tem uma introdução meio lúdica que eu gosto muito, que é o seguinte. Quando somos crianças, os adultos volta e meia nos perguntam o que você vai ser quando você crescer. Haroldo Alves já respondia, quero ser um radialista. Nunca. O que Haroldo Alves respondia? Imaginei. Eu respondi que eu queria ser médico. Médico? Médico. Só que na minha família tem 2 irmãos médicos. Já ficou manjado. Mais velhos. Eu falei, médico, não, eu vou fazer engenharia. Eu era nessa época bom em matemática e meus irmãos eram o contrário. Não era bom nem em matemática nem em física. Era justamente o que eu era bom. Então eu vou fazer engenharia. E fiz com 17 anos o vestibular da UFBA em engenharia. Me formei com 4 anos e meio, uma coisa muito difícil em engenharia, a não ser 5 anos ou mais, mas em 4 anos e meio não é muito fácil. A engenharia, na época, tinha umas 6 modalidades. Formou sozinho, Haroldo? Sozinho. Sozinho. E como você falou, por que eu sou radialista? Porque essa emissora, a única emissora que tinha Lagoinha,
Era de meu pai. A rádio emissora de Alagoinhas. Era de meu pai. Depois passou para Antônio Pena e depois agora para Barretinho Góes. Perfeito. Mas e aí, a rádio era do seu pai, você já entrou como rádio? Como foi esse contato aí? Eu era engenheiro civil, eu já era empresário. Eu vinha a Alagoinhas visitar meus pais, na Micareta, no São João, meus amigos. Eu não casei cedo. Eu realmente curti um pouco a Boêmio. vida. Mais ou menos. Eu também trabalhava muito, porque eu gostava de ganhar dinheiro na época. Isso eu me arrependo hoje, porque eu fiz o curso em 4 anos e meio, eu deveria ter feito em 10 anos. Eu não curtia a vida de estudante universitário. Eu não curtia, porque eu saía da escola e fazia estágio, querendo ganhar um dinheirinho, e não curtia a vida de estudante universitário. Não fumou uma marofa, não fez as coisas que os estudantes fazem hoje em dia. A pergunta foi boa, porque é interessante. Eu tinha feito uma promessa, que eu tinha 17 anos, e as pessoas que faziam engenharia eram 18, 19, 20. E bom, se eu passar, eu vou deixar de fumar. E passei durante todos os 4 anos e meio sem fumar. Quando eu me formei, que eu peguei o diploma, a primeira coisa que eu fiz, acredite. Fumar um cigarro. Fumar um cigarro. Disso você arrependeu ou não? Hoje eu me arrependo, né? Mas na época, eu ainda era jovem, tinha o quê? 21 anos. 21 anos era engenheiro civil. Eu ainda tenho um detalhezinho, não sei se você sabe, Raine. Eu era estudante de engenharia, tinha 17 anos. No primeiro ano eu tinha 17 anos. Eu não podia entrar no cinema à noite. Era menor de idade. Menor de idade. Até um dia que meu pai chegou a ter 3 cinemas, 2 em Alagoinhas, um em Santa Amaro. Mas meu pai, eu não estou conseguindo. Aí ele, não, quem é? O Cine Bahia, tem um liceu, tem lá em Salvador, o Rio Guarani. Aí ele conversou lá e disse, peraí, meu filho é um engenheiro civil, ele faz provas à noite, e ele quer assistir um filme à noite. O cara avisou, né? Nesse tempo era fácil essas coisas, né? Deu um jeitinho. Aí eu comprava inteira, viu? Meia não. Eu tinha direito a meia, mas como era de menor, eu comprava inteira e assistia filmes proibido para 18 anos, filmes à noite. Foi assim que eu comecei a assistir filme com 17 assistiu Bem Dotado Homem de Tu? Lembra do Bem Dotado Homem de Tu com Não me lembro. Nuno Léo Maia? Não me lembro desse não. Do tempo da pornô chachada, eu gosto. Nuno Léo Maia eu vi mais na televisão. Eu vou colocar aqui nesse estúdio um pôster do Bem Dotado Homem de Bem Tu. Dotado, né? Exato. Eu não quero nem ver, viu? Exatamente. Mas vamos lá, a gente até chegar no rádio. Vamos lá. Bom, então eu me formei em engenharia. Pela minha ousadia, na época existia esse clima da construção civil. E aí eu passei a ser empresário já com 23 anos, eu era empresário, já tinha uma construtora, e aí entrava em licitação, não existia computador. O computador que tinha era do tamanho dessa sala, né? Não dava para... Era na máquina de começou com Facite, depois foi IBM. Cheguei até uma IBM, aquela da esferazinha e tal, pra gente passar a noite toda fazendo licitação. E entrei na construção civil durante uns 15, 20 anos. Cheguei a ter, na época, 600 empregados. Fazia muitos conjuntos habitacionais de Inocópolis. Eu era empreiteiro. Eu não fazia obra para vender, para apartamentos para vender, nada disso. Eu era empreiteiro. Fazia obra para governo. Então eu fazia obra para a URBS, para a Inocop, para o governo estadual, né? O governo federal, algumas obras, fiz Petrobras também. Mas depois, o que é que aconteceu, Raine? Veio a inflação, chegou a um ponto de 45%, 50% ao mês, a inflação. E quando você emite uma fatura para o governo, seja lá que governo for, inclusive até hoje continua, você passava 3 meses para receber, com inflação de 40%, 45%, e você, quando ia receber, você não dava para comprar nem 100 sacos de cimento. Imagina uma inflação de 45%. Então aí eu digo, aí não dá mais para mim. A construção civil nessa época quebrou muita gente. Se matou, né? Inclusive a Norberto Odebrecht. Eu estou falando Norberto Odebrecht, na época só tinha a construtora Norberto Odebrecht. Quando foi
ele pegou uma obra de empreitada na ampliação do Galeão, do aeroporto Galeão. E ele quebrou. E o Ângelo Sá, juntamente com Geisel, transformou a obra de empreitada para a administração. Aí salvou a Corvette Odebrecht, que já estava com cheque sem fundo, uma série. Ele não ia entrar mais em licitação. Porque usando o papel higiênico os dois lados já. E o concorrente ia dizer como é que vai. Ele ia desclassificar a Odebrecht, né? Então eu desisti de ser empresário da construção civil e sem. Imagina, eu tinha um tio, meu pai foi prefeito daqui, foi deputado estadual, foi vereador, presidente da Câmara. E quando ele deixou a área dele, que é um grande empresário aqui em Alagoinha, e aí não foi bom ele entrar na política, a política foi ruim para meu pai, porque ele deixou de crescer no comércio. Meu pai era um grande comerciante, era uma pessoa que enxergava atrás da parede, e eu não tenho essa capacidade até hoje. Mas meu tio passou a ser vereador, que é o Jairo Aze, foi vereador aqui, depois foi deputado estadual, foi 9 mandatos. E ele, quando eu estava assim, sem saber, não tinha mais construtora, o que é que eu faço? Ele diz, não, você vai ser agente do INSS em Alagoinhas. INSS vou lhe nomear. É um direito, que é um cargo que eu tenho. E lá vim aqui em Alagoinhas, eu ia ser o agente do INSS. Nessa época, não existia o INSS, existia INAMPS, IAPAS e INAMPS, IAPAS e INPS. E eu fui o agente aqui. E foi interessante que no dia que eu fui entrar era uma greve. Que beleza, hein? Beleza para uns. E o vigilante lá, eu bati na porta, ele diz, estamos em greve. Sim, mas eu quero trabalhar. Ele não sabia, me conhecia, não sabia. Eu disse, mas não pode não, porque está em greve. Aí ele disse, como é seu nome? Pensei que ele ia ter medo, né? Não me conhecia. Ele me deu o nome. Trabalha com que empresa é? É uma segurança e tal. Eu vou lhe dizer uma coisa a você, amanhã você está demitido. Ele pensou que eu era doido, sei lá, esse cara tá doido e tal. Aí fui embora. Procurei saber que empresa era. Liguei e disse, fulano de tal, demita hoje. E ele foi demitido. Nossa. No outro dia eu fui. Aí já deixaram entrar. O pessoal já deixaram entrar. Então foi uma situação que foi ruim. O Fernando Collor, quando era presidente, ele destituiu esse cargo de agente. Isso foi péssimo. Porque o sistema não tinha quem mandasse. Você não vai dedurar um colega assim porque você está 20, 25 anos do lado. Perfeito. E, além dos esquemas que tinham. Para aposentar uma pessoa, tinha que dar os 3 primeiros salários, né? Os 3 primeiros aposentadorias e depois o cara. Um dava um peru, outro dava um carneiro, outro dava uma vaca. Um pescado. Isso funcionava e nós tiramos. Ou teve um outro problema também, que agora que estão falando nisso, é que tinha uma aposentadoria rural, né? Que eu fiquei assim, eu tinha uma mulher lá da classe média, eu conhecia ela, pessoa da classe média, e essa pessoa conseguiu se aposentar. Eu me interessei, chamei meu assessor, falei, como é que essa mulher se aposenta no rural, agricultora rural? Eu conheço essa mulher. Uma pessoa da classe. Ela é a esposa de um comerciante, eu conheço ela. Eu mandei chamar ela, que ela não tinha ainda, né? Eu mandei chamar ela, eu queria só conversar com ela. E ela foi. Eu perguntei, minha senhora, eu só queria fazer uma pergunta, senhora. Pois não. Qual é a diferença de uma enxada e uma picareta? Qual é a diferença de uma foice ou uma enxada? Uma estrovenga. Ela não sabia. Então teve muitas aposentadorias que eu não fui bem quisto porque muitas coisas eu consegui dizer assim, cortou algumas mamatas. Uma boa parte, cortei. E por aí vamos nós. Não chegamos ainda no rádio. Não chegamos no rádio ainda. Mas eu também fazia obras. O Fernando Collor, né, destituiu, não tem mais esse cargo. E eu digo, vou ter que fazer alguma coisa. Comecei a fazer obra para mim mesmo, para minha família, para nossa empresa patrimonial que meu pai tinha. E fizemos muitas obras aqui. Inclusive, teve uma que até hoje eu passo óleo, há 25 anos,
que é o edifício Morada da Praça. Ele disse, e por que esse edifício? Porque ainda hoje é um edifício assim que sai daquele padrão do caixão. Eu, há pouco tempo, eu parei ali antes e mostrei a Caio. Olha, Caio, aquele apartamento, deve ter sido o seu isso aqui, né? Pensei que era um apartamento aqui, deve ser um calor enorme, porque não tem janelas laterais. E esse edifício que eu fiz, imagine que era meu sócio, o deputado federal hoje, Paulo Asa. Muito bem. Era meu sócio. E nós fizemos essa obra, que até hoje eu admiro, porque foi uma ousadia na época, que não é aquele estilo caixão, né? Você tem uma varanda, na verdade ali são 2 prédios, né? Sim, tem sim. dilatação, né? Uma coisa em ter um subterrâneo. Eu gostei, até hoje eu admiro. E ainda acho a obra, o prédio mais bonito em Alagoinha. O Morada da Praça fica ali próximo à Praça Rio Barbosa. Eu tinha um amigo que volta e meia, a polícia dava uns baculejos nele na rua. E pra se livrar da polícia, te juro, quando eu perguntava onde é que você mora, ele falava, moro no Morada da Praça. Ih, aí juro, liberavam o cara, né? Juro pra você, é verdade isso aí. E eu não ganhei dinheiro. Porque na época tinha um tal de um plano Sarney, não sei que plano era. Eu sei que quando nós fizemos uma pesquisa, tinha muita gente que tinha condições de comprar. Mas o que é que acontecia? Principalmente o pessoal da Petrobras. Mas aí tinha, como é que chama? Quando tem filho em uma mulher, tinha 2 filhos em outras mulheres. Esses caras da Petrobras tinha filho em bocado de mulher, né? Como é que chama? A pensão, né? Tinha várias. Tinha pensão 1, pensão 2, pensão 3. Quando a gente pegava o salário do cara, aí o cara lá tá, de hoje, né? 15 mil reais. Mas tem pensão 1, pensão 2, ele no final só tinha 3.500 reais. E aí a Caixa Econômica, que era o agente financiador, ele não aprovava. E eu tive dificuldades em vender aqueles apartamentos. Em um momento até que nós vendemos a nós mesmos, para não gerar o juro, né? Porque quando você não vende, a Caixa lhe dá um tempo, se você não vende, começa a contar juros. Para evitar o juro, eu vendia para mim mesmo. Nossa Senhora. Não foi fácil não essa época desse plano Sarney, plano Collor, esses planos aí que atrapalhou a vida da gente. Não foi uma boa fase não, foi um péssimo momento para eu fazer o investimento naquele. Bom, com a questão do rádio, aí veio as eleições. Veio as eleições aqui em Alagoinhas, me parece o primeiro mandato de Paulo César, candidato a prefeito. 2008. 2008, isso, 2008. E o proprietário da rádio Nova AM, ainda na AM, conheço ele há muitos anos, Barretinho, ele disse, Haroldo, vamos apurar. Eu gostava de política, nunca fui candidato nada, mas eu gostava da política, eu vivi no mundo político. Bom, vamos fazer a apuração, vamos. Quem é que vai fazer? Naquela época era no Acra, no tênis, tinha dia que tinha eleição que era no Acra, outra eleição que era no tênis. Então naquela de as mesas, né? Ficarem aqueles papéis, a discussão dos delegados, ele votou em Paulo César, não, essa perninha aqui, o cara não botava no quadrinho certo. Era uma discussão enorme, né? Mas eu não participei disso, participava antes. Aí eu comecei a apuração. Aí eu tinha uns repórteres, tinha 2 repórteres, e tinha também no computador o TRE, o TSE, e nesse dia nós tivemos, não vou dizer 100% de audiência, mas eu diria que 90% da audiência nós conseguimos. Inclusive nós demos o eleito mais cedo do que o próprio candidato. Por exemplo, o prefeito de Aramari, eu dei mais cedo. Prefeito fulano, fulano de tal, você é o prefeito de Aramari. Fulano, você é o prefeito de Entre Rios. Eu dava com antecedência que eu estava ligado. TSE, TRE e no fórum aqui. E no fórum não, na época era o Acra, era Tênis, né? E aí, Barreto, sim, e agora? Sim, agora eu vou trabalhar, meu amigo. Vou trabalhar, acabou a eleição. Procurar o que fazer. Ele disse, não, rapaz, você vai ficar na rádio. Peraí, Barreto, eu não nasci para ser radialista. Não, mas eu vi que você tem jeito. E aí, vou pensar. E nem pensava em dinheiro, se eu ia ganhar, porque eu não ia, nem pensava nisso. E comecei a fazer o programa. Como é que vai ser o nome do programa? Muito bom. Belmiro Deusdete, uma pessoa muito conhecida aqui em Alagoinhas, ele tinha esse programa, primeira mão. Eu liguei para Belmiro, eu posso usar
esse nome e tal. Ele já trabalhou também lá na velha M, né? Lá quando era na Rua da Usina também, né? A rádio que era de Antônio Pena. Então, eu digo, bom, então eu vou começar, vou fazer. Comecei a fazer. Com computador, na época o operador atrapalhava para na hora do comercial e não sei o quê. Mas aí fui aprendendo e fui gostando. Uma coisa que eu nunca imaginei. Fui gostando e já tenho quase em outubro eu vou fazer 12 anos no rádio. Engraçado, você com essa origem acadêmica, você era um cara das exatas, né? Isso. Você até tem uma voz ali meio grave, ali puxada pro lado de um Nelson Gonçalves e tal. Mas não sou gago. Viu? Mas ninguém chegou pra você pra ter esse insight de que você poderia. O primeiro foi Barretinho. Barretinho. Já foi. Isso já. Eu ia sempre. Antes disso, eu cheguei a ser secretário de Serviço Público em Alagoinhas, no governo Murilo Cavalcante. Perfeito. E quando atacava o Murilo, não tinha. Os secretários não tinham. Não sei, não gostavam de defender. Não tinha o farinha prefeito. no saco. Não tinha. A verdade é essa. Não tinha. E eu me zangava com isso. E quando atacava, inclusive eu tinha um primo que era vereador, que é Arnoldo Aze. E esse primo meu passou a ser de oposição ao Murilo. E quando ele atacava lá, eu ia pro programa de hoje, né? Na época a rádio, hoje, quer dizer, hoje é digital, né? Nessa época não era a Rádio Alagoinhas, que era Ailton Borges, né? O Pauta Livre. Hoje não tem nem esse nome mais, Pauta Livre, né? Então eu ia lá, disse, não, eu vou responder. Aí o cara atacava, eu respondia, entrava eu não era secretário de obras, mas eu sou engenheiro, né? Eu defendia o secretário, ele não gostava de ir para a rádio, mas eu defendia secretário, defendia tudo, se o lixo não estava sendo recolhido, eu dizia, não, eu engano, as pessoas, o momento que quebrou um caminhão, não é bem assim, e criei um slogan em lugar de acúmulo de lixo, e eu disse, epa, lixo aqui não. Até me imitaram em outras cidades que eu vi, um epa, lixo aqui não. Uhum. E aí fui tocando. Aí veio as eleições e acharam Maria Luísa, né? Na época da deputada, Maria Luísa foi prefeita de Pujuca. Prefeito 70, 123. Pronto. Então ela achou de lançar meu pai candidato a prefeito. Bom, meu pai nem sabia disso, meu pai, a Maria Luísa está lançando. Prefeito? Prefeito de Pujuca? De Alagoinhas. De Alagoinhas. Maria Luísa tinha muitos votos aqui. Sim. Maria Luísa tinha uma qualidade que eu não vejo políticos como ela. Porque Maria Luísa tinha uma ficha, tinha um cadastro. Então quando ela batia numa porta, cadê Dona Maria? Aí a Dona Maria, deputado. E Joãozinho, cadê? Ela tinha isso. Todo mundo já cadastrado. Dela, todo mundo. E as pessoas se sentiam bem. E ela teve muitos votos aqui em Alagoinhas como candidata a deputado estadual. Ela lançou e aí chocou o Murilo. O Murilo tinha já um candidato e apareceu em outdoor e pai, José da Silva Aze é candidato a prefeito. E meu pai não levando nem muito a sério isso. Nós aí disse, meu pai, não dá, porque a imagem que você tem é de um homem rico, a gente sabe como é, muito, não todos, mas uma boa parte dos eleitores, né? Vão querer os candidatos a vereador, vão querer um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, aí não dá mais, nós convencemos, mas enquanto o meu pai decidiu não ser mais candidato, o prefeito começou a dizer, bom, Haroldo, aí não dá mais. Bom, Murilo, então você vai ter que me demitir, porque eu não vou pedir para sair. E aí demorou 10 dias, 15 dias, as pessoas me disseram, Haroldo, peça para sair, que Murilo tá... Ele tem que me mandar embora. Até que ele não aguentou mais e me exonerou. E aí, bom, acabou minha vida pública como secretário de serviço, porque eu fui, modéstia à parte, eu fui até um bom secretário. Porque nessa época, Rainer, não tinha o dinheiro que tinha hoje, né? O orçamento era muito menor, né? Eu ficava louco porque eu precisava varrer uma rua, porque vinha uma micareta e não tinha vassoura. Eu comprava com meu dinheiro, passava 5 meses, 6 meses para o secretário da Fazenda me devolver, mandava nota fiscal, ele passava 6 meses para me devolver. Então eu sofri muito nessa época como secretário de Serviço Público, não gostaria de retornar nunca, não é bom, a não ser que eu for para roubar alguma coisa.
Pra ganhar dinheiro. Se não for assim, Ó. eu agradeço. Cristiano Fonseca dizendo que hoje é o encontro do melhor programa de rádio com o melhor Meu programa Deus de do internet. céu. Haroldo é um cara top, ele acompanha seu programa faz alguns Obrigado, anos e é Cristiano. seu fã. O Thiago Marques dizendo, Haroldo Aze, grande abraço, hoje uma referência no rádio, abraço forte. Jandira Santos também aqui, ó, Haroldo Aze, um grande comunicador de rádio. Sônia Regina assistindo a gente, um abração, Sônia. O Cristiano tá dizendo que nessa época ele já acompanhava Haroldo quando estava à frente do juizado da infância e da juventude. Sim, Haroldo sim. sempre ajudou com espaço na rádio. Sim. Ver aqui mais o pessoal. O Sérgio Tadeu tá assistindo a gente, um abraço. Edinaldo Lima, Rosália Conceição, todo mundo tá assistindo a gente. Rafael Mendes, um abração. Se vocês estão assistindo no Face, curte, compartilha o vídeo. Se estão assistindo no YouTube, deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos voltar mais um pouquinho aqui, Vamos lá. Haroldo. O Paulo Sintra esteve aqui e Paulo disse Sintra, exatamente, esteve aqui e disse o seguinte, que ele desistiu do ramo de empreiteiro porque ele achou um ramo um pouco escuso, com muita politicagem. Nessa época já era um ramo difícil, esse ramo de licitação e coisa e tal. Já tinham as situações que tem hoje, Haroldo? Já. Eu sempre digo a alguns amigos que não querem entrar na empreitada pública, na empreitada de órgãos públicos, eu disse, olha, se você conhecer e se você puder entrar na cozinha do prefeito, entrar pela cozinha, faça. Se você não consegue entrar pela cozinha, não faça obra nem para a prefeitura, nem para governo estadual, nem federal. Porque você vai sofrer. E muita gente que eu dei o conselho, e até hoje teve um desquebrado. E outro que agradece. E outro que agradece. O Haroldo, acompanhando o seu programa tem alguns meses, você teve uma discussão que me deixou um pouco intrigado com o Tonho Rato. Sim. Com o Tonho Rato. E vocês discutiam a respeito no dia de secretariado. E você colocava o seguinte: o cara vai colocar gente que ele não confia para ser secretário? Você colocou dessa maneira. E aí eu fiquei pensando, não tem problema você colocar as pessoas que você confia para serem secretários. Mas você não acha que é meio assim complicado quando o cara só indica, ou melhor, quer dizer que ele só confia em pessoas que não são tão confiáveis assim? Eu sempre disse que eu sou contra o concurso público, por exemplo, para um gabinete de um prefeito. Porque o gabinete do prefeito é uma coisa muito pessoal. E aí você pode ter um concursado que ele é de uma outra linha, uma linha de outro partido. E você vai estar ali praticamente em frente a um possível inimigo. Por isso que eu sou contra concurso público para determinados setores do serviço público e principalmente no gabinete. O gabinete do prefeito tem que ser estritamente de confiança, pessoal mesmo, confiança. Porque muita coisa, e aconteceu já muitas coisas, de alguém ouvir uma conversa do prefeito, às vezes a pessoa que tem aí um garçom, no gabinete entra um garçom, aí depois entra uma servente, e acaba colhendo algumas conversas daquela, o motorista entra, por isso que muita gente tem pavor a motorista e secretária, né? Porque sabe de sua vida. Mas isso aí, Haroldo, para um governante, é mais importante do que o servidor ser técnico? No caso do gabinete, sim. Muito mais importante. Você, hoje, agora, atualmente, aliás, recentemente, eu não sei se você teve conhecimento, eu não estou no rádio, eu estou agora na televisão, eu não gosto de comentar colegas de rádio, radialistas, não gosto. O que eu vou contar aqui foi o fato que ocorreu. Porque quando você fala ao telefone, no telefone mesmo, não é no zap, no telefone, você fala o que você quiser, dificilmente, a não ser que seja a Polícia Federal, de buscar onde essas falam, onde foi essa conversa. Mas no WhatsApp, tá gravado. Perfeitamente. E o que aconteceu e viralizou isso aqui, um radialista que pediu, né, o apoio, entre aspas, né, pediu um doce, ajuda, assim, um chocolatinho. Cacau Show. Perfeito. E aí o que é que aconteceu? Tava gravado aqui, né? Tava gravado. E depois tem o tal do 20 conto de reais, né? Tem esse negócio. Bom,
Isso existe no rádio, não é da agora, há muitos anos existe isso, porque é quase impossível, tá? A pessoa viver num nível médio do rádio. Impossível. Não tem como. Não tem possibilidade de uma pessoa ser da classe média em Alagoinhas, e aliás em Salvador também. Eu conheço radialista em Salvador, conheci muito. Por exemplo, um Varela, por exemplo. Varela trabalhava na Cimento Salvador. Era uma pessoa que trabalhava, um trabalhador mesmo, comum. Peão. E Varela passou a ser um homem conhecido, um homem candidato, um homem rico, um homem de lancha, conheço ele bem. Terrenos em ilha. E de que forma foi isso? Como é que arrumou esse dinheiro? No rádio? Não. Muita propaganda para vender desse jeito, né? Muita propaganda. Tem que vender muita propaganda. Mas você esqueceu que ele vendeu, inclusive, 2 vezes a candidatura a prefeito de Salvador. A própria candidatura. Pois é. E o apoio. Você vai reparar que é um traço meu assim, eu gosto muito de treta. Você teve uma treta muito gostosa no rádio. Treta gostosa? Uma treta, puta que delícia. Fiquei puto que acabou o programa. Com o nosso prefeito Joaquim Neto. Foi. Eu cheguei a gravar um vídeo na época, me deu o direito de interferir, porque eu fiquei revoltado. Eu achei que ele deu uma pelada quando vocês discutiam a questão do hospital. Sim. E ele aí relacionou, de certa forma, a construção do hospital, a questão do precatório ASE. Acho que no outro dia, ou 2 dias depois, ele estava lá e parecia que a fogueira tinha... Alguém tinha... Como é que foi essa situação aí? A situação é o seguinte. Primeiro a gente tinha que desmitificar esse negócio dos ASE. A família ASE hoje deve ter aí uns 250 membros da família. E a maioria nem mora mais em Alagoinhas. E a gente, agora, ASE é ASE, porque ASE é da família mesmo, não existe 2 famílias ASE. Então tem muita gente morando já em Salvador, a maioria das pessoas, né? As pessoas estudaram em Salvador, já muitos ficaram, outros voltaram, mas a maioria ficou. Então a família ASE é muito grande. Eu não gostava disso, porque o precatório não era para a família ASE, era para uma pessoa, que era meu pai, José da Silva ASE. E eu não gostava desse negócio, que as pessoas dizem, mas Haroldo, pessoal da família, tudo é ASE, eu não tenho nada a ver. O que é que ele tem a ver? O que é que eu tenho a ver com isso? Não é nada. Mas não sou eu que está dizendo, é o prefeito, é os políticos que estão dizendo isso. Está errado. Porque as pessoas se sentiam mal, né? Bom, essa questão do prefeito é quando ele me falou do precatório da família. Eu falei, prefeito, olha, não é a família. Tem uma pessoa, tem um nome, você conhece muito bem, José da Silva ASE. E ele insistiu, começou a insistir, ele repetiu 3 vezes. Bom, aí eu não sou ator, né? Aí agora é diferente. E eu comecei a criticar ele. E você é irresponsável com relação a justamente esse terreno que custou caro ao município de Alagoinhas. E você, não só você, como outros prefeitos, permitiram a invasão de um terreno público. Você sabe que na invasão não existe o uso capião. Se o cara invadir um terreno público, em qualquer momento ele pega o trator e derruba. Perfeito. Então o senhor falhou nisso. Aí começou aquela treta, uma discussão meio braba, né? Mas hoje eu não tenho inimizade com o prefeito Joaquim. Eu respeito ele como prefeito, né? Tenho minhas críticas, mas eu sei os meus limites. Agora, naquele momento, ele me provocou e aí, meu amigo, deu naquilo, né? Não foi uma coisa pensada, não foi não. Foi uma coisa que saiu assim sem a gente pensar direito. O Thiago Marques está dizendo que a mãe dele trabalha na Secretaria de Serviços Públicos. Sim. E fala muito bem da sua gestão. Trabalha ainda? Trabalha ainda. Diz que elogia sua ética profissional ao não falar de outros colegas. Parabéns pela sua postura. Sônia Regina está dizendo aqui, excelente programa. Aí agora, não sei se o que a gente vai falar agora é outra treta, ou se foi como é que eu vou dizer assim, um divórcio amigável. Sim. Você recentemente noticiou a sua saída da 95 FM e logo em seguida você apareceu com um namoro novo ali, já um novo amor na Mundial FM. Foi uma saída conflituosa, Haroldo? Foi. Fora do rádio, eu sou um amigo de Barretinho.
fora do rádio. Mas no rádio a gente não se dava bem. Eu acho que a minha saída foi uma maneira sutil de eu pedir para sair. Eu não era empregado da rádio. Eu não sabia nem que não tinha nada a ver com a rádio. Saía 8 horas e até o próprio filho dele, eu não vou mais na rádio do senhor porque o dono lá é Haroldo. Que dono? Eu saio 8 horas da manhã, não sei de nada, não sei o que acontece na rádio. Eu na época, eu arrendei a rádio, não FM, a AM, aí sim, eu era responsável. Mas em FM, quando ele conseguiu o FM, a primeira coisa foi não arrendar a mim, não vendia meu horário, eu recebia daquilo que eu vendia, e aí teve alguns problemas, uma série de problemas, até atingir esse momento que eu, no novo formato que ele quis fazer na 95, eu digo, bom, isso aí é maluquice. Mas por que é maluquice? Espera aí, você está querendo uma pessoa que veio de Tobias Barreto abrir o programa. Você está querendo mudar o programa Primeira Mão, que já tem quase 20 anos. Começou com o Belmiro, Deusdete. Meu amigo, você está querendo que eu saia. E aí eu saí. Eu não aceitei isso. Eu digo, isso não vai dar certo. O que é que acontece lá na rádio? O radialista é de Tobias Barreto. O segundo é do Piauí. A radialista é de Euclides da Cunha. Eu falei, mas peraí. E a turma daqui? Que pode ser? E tem vacilos, vou chamar vacilos, né? Erros. Por exemplo, naquele momento do incêndio do mercado artesão, não sei se você se lembra disso. E aí um colega meu de lá, ele aí diz, bom, eu quero saber quem é o dono desse mercado, porque eu não tenho conhecimento, essa pessoa não se interessa, está pegando fogo e eu não vejo o dono do mercado artesão. Naquele momento eu ouvi e tive que ligar, disse, o mercado artesão não é público, é da prefeitura, não tem dono. Então são coisas, mas ele é de Tobias Barreto, ele não tem culpa. Perfeito. Então essas coisas eu digo, aqui não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Eu sou meio perfeccionista. Caio, que trabalha como produtor também, me auxilia muito. E hoje é meu parceiro lá na Rádio Mundial. Paulo Otti, que é um advogado também, um fanático por rádio. Faz por amor mesmo, é amor mesmo. E eu acordo, para você ter uma ideia, eu acordo 4 horas da manhã. E vou para o estúdio 4h30 da manhã. Escuro, às vezes chovendo, perigoso, frio, e eu entro lá 4h30 da manhã. Eu sou o primeiro a entrar, sempre fui o primeiro a chegar. Então eu gosto do rádio. A única coisa que eu não gosto muito é acordar 4 horas da manhã, principalmente nesse mês de julho, que é um mês atípico. Não só do clima aqui em Alagoinhas, da chuva, como também nas marés. Houve não sei se você deve ter sabido o que aconteceu com o mar de uma maneira tão violenta que não é normal. A gente conhece até pelas canções, as músicas, e a maré de março, né? Que é a maré pesada, a maré forte. Não era em julho. Perfeito. Então, quando você, hoje em Alagoinhas, mês de julho, chovendo muito, frio, é um mês diferente esse de julho que está acontecendo aqui em Alagoinhas. Até prejudica o próprio prefeito, porque aí é uma buraqueira enorme, realmente é. Eu, conversando, vindo para aqui com o Caio, disse, Caio, eu não faria o que o prefeito está fazendo. Concentrar todas as secretarias num bairro único, que é o Barreiro. Por quê? E o resto da cidade? Se olha que só tem um tapa-buraco no Barreiro, não dá. Esse tapa-buraco é que desgasta muito o prefeito. Além da saúde, tem um tapa-buraco, o buraco. O buraco e a saúde é o problema que Joaquim tem. O Thiago Marques disse que não concorda com a postura da 95, onde 90% dos profissionais são de fora. E temos em Alagoinhas vários colegas fora do rádio e com DRT. Péssimo isso para a emissora. Sônia Regina está dizendo aqui, o problema é que Haroldo ficou maior do que a rádio. Exatamente. É que o ouvinte aqui fala o que ele quer. O Antônio Moura mandando aqui boa noite, um abraço, boa Antônio. O Haroldo.
você hoje é uma figura cujo nome é ligado à política. Sim. Quando pensa assim, Haroldo Aze, você né, faz parte de uma transpiração Sim, política. Já pensou em viver a política agora, você já mais conhecido, mais consolidado junto do público, em viver a política de uma forma mais intensa, em primeira pessoa? Já tive vontade. Mas eu não dei, foi no momento errado. Eu tinha um tio deputado, de um primo vereador. Falei, mais um Aze aqui em Alagoinha, eu vou querer ser dono. Aliás, por falar em ser dono, tem um mito aqui também, as pessoas contigo falam muito. Eu decidi fazer um cemitério, um projeto de cemitério jardim. O que hoje o Osap está fazendo, eu fiz isso há 15 anos atrás. E decidi fazer esse cemitério. Eu estou pensando que a população dela, a opinião pública, ia me elogiar, disse, para ter um cemitério jardim, para ter. Porque os cemitérios de Alagoinhas ficaram feios. A verdade é, feios, sujos. E eu digo, não, eu vou fazer um cemitério jardim, vou separar uma parte para até atender a própria prefeitura, que vai, e seria um parceiro meu, uma parceira minha, de a gente separar para um pessoal indigente, que não tem ninguém, que não tem família, vai ter que enterrar. Ia separar uma área, de uma área grande, e também aí a outra área é o cemitério jardim, que você tem o jardim, flores, como hoje tem os cemitérios modernos. Mas o que é que diziam? Os Aze querem ser dono até dos mortos. Peraí, que exagero é esse? Eu estou querendo fazer um cemitério que a gente tenha orgulho. Porque eu não tenho orgulho nenhum de cemitério de Alagoinhas. Aliás, poucas coisas eu tenho orgulho em Alagoinhas. Eu nasci aqui, conheço essa cidade. Agora, os cemitérios, meu amigo, aí é brincadeira o que está acontecendo. E aqui o cemitério é aquele lixo que você põe embaixo do tapete. Pode morto, embaixo do tapete. E não vai ter lugar mais para enterrar. Inclusive, eu fiz essa denúncia, que inclusive estão havendo uma atitude criminosa. Qual é a criminosa? Qual é a atitude criminosa? Você só pode retirar um morto, um cadáver, 3 anos depois. Como não tem espaço, estão tirando de 2 anos e meio. Porque não tem área. E o pior de tudo, vizinho tem um terreno. Tem um terreno lá, por que não desapropria? Ah, nós estamos pensando, o secretário André, né? Não, nós vamos tentando em um outro lugar. Mas porque outro lugar vai ter mais despesa, vou ter 3 cemitérios. E em Alagoinhas são 3 cemitérios. Mas no município tem 7 cemitérios. Perfeito, contando então, os distritos. Que as pessoas não esquecem não só os distritos, como também, porque só temos 2 distritos. Mas Sauípe é quase o distrito. Será que tem lugar para morrer lá em Riacho da Guia? Quero ir para a vala lá e vou ver se Juscelio não tem uma cova para me emprestar lá em Riacho da Guia. O doutor Paulo Aze esteve aqui e ele disse que o sobrenome Aze a ele nunca foi pesado, digamos assim, em relação à construção da carreira política dele. Ele nunca sentiu essa coisa de os Aze, pai, coisa e tal. Você acha que rola um preconceito assim e que acaba envolvendo gente que não tem nada a ver? Aqui rola. O deputado não está falando exatamente o que acontece em Alagoinhas. Eu acho até que foi até injusto o povo de Alagoinhas com o deputado Paulo Aze. E por que eu estou falando isso? Eu não votei em Paulo Aze. Ele é meu primo, meu amigo, mas não votei nele. Mas eu achei injusto o povo de Alagoinhas não votar, não votar pelo menos de uns 8 a 10 mil votos, ele merecia. Eu sempre disse isso. E é bom repetir. Não votei nele, mas merecia. Porque um deputado, numa cidade dessa, que traz quase 80 milhões para a cidade. Porque eu não sei o que Joaquim faria sem os 80 milhões. Perfeitamente. Né? E o povo não reconhecer, eu acho que ele não está falando a verdade. Tem sim. Aqui em Alagoinhas tem uma reação. Aí eu não sei qual o motivo, que já vem de outros tempos. Né? O deputado Jairo Aze dominava durante muito tempo aqui. Para você ter uma ideia, muita gente, quem tem mais de 40 sabe o que eu estou falando. O deputado substituía juiz, juíza, tira a juíza daqui, bota ali, o delegado não serve, tira daqui, o governador, eu não quero esse delegado, bota para lá, esse comandante da polícia não está me agradando, estou recebendo muita queixa dele, tira ele, manda outro para cá. Ele tinha o poder, o deputado Jairo Aze. E isso não ia agradar justamente os concorrentes políticos.
né? Então tem isso mesmo do Zazi, essa questão embora eu reconheça nele um bom deputado, o pai dele também era um bom deputado, mas tem essa história aqui em Alagoinhas, né? E o problema em Alagoinhas é que tudo é do Zazi, tudo, como se Alagoinhas fosse uma cidadezinha pequena. Claro que a gente tem muito patrimônio aqui, mas não somos dono da cidade. Agora nós queremos desenvolver a cidade, nós queremos investir na cidade, nós queremos retorno. Essa balela diz, não, é porque eu amo Alagoinhas. Tem muita gente que diz isso. Eu falo, não é porque eu amo Alagoinhas, eu dou muito emprego. Você dá muito emprego para ganhar dinheiro, rapaz. Perfeito. Essa conversa não entra para mim, né? Agora, o que é que a gente quer? Que as pessoas investam em Alagoinhas. O Adson Santos Silva aqui, o Careca da Manguba, tá assistindo a gente. Abração, Careca da Manguba. Ainda vai vir aqui falar sobre o tema evangélicos no pagodão. Ainda vou trazer o Careca da Manguba. Evangélicos no pagodão. Quebrando tudo, Tivemos a denúncia no programa inteiro envolvendo o Careca da Manguba. Ele ainda vai vir aqui apresentar o direito de resposta. A Sônia Regina está dizendo aqui o seguinte, ó. Eu era ouvinte assídua do programa na 95, então estou falando o que percebi nesses anos. Agora o horário perdeu a graça. Gosto da seriedade que Haroldo desenvolve o programa, sem tomar partido, criticando ou elogiando quando necessário. ProSônia aqui falando. ProSônia. Exatamente. Ex-vereadora. Ex-vereadora. É uma pena, né? Que só tem uma mulher, né? Em 17 só tem uma mulher. ProSônia é Sônia Sônia de Picolé. É mentira, não sabia. Um abraço, Sônia de Picolé. Vem pelo aqui, menos na ProSônia que eu vem conheço aqui ela. no programa. Não, Picolé assiste. Picolé assiste o programa sempre. Pronto, um abraço. Picolé. Não sabia que ProSônia, por favor, ProSônia, vem aqui no programa inteiro. Seria uma também. boa entrevista, viu? Por favor. Tem histórias pra contar. Por né? favor, não, deve ser interessantíssimo ser casado com o Picolé, cara. Sim. Eu tenho muita vontade de saber como é. Mas ela vai pro céu, ela vai pro céu. Né? Tiago Max, o problema é que a 95 FM é coordenada de Salvador para Alagoinhas. Desvaloriza os profissionais da terra. Não sou contra ter profissionais de fora, porém 90% da rádio é complicado. O Haroldo, como é que você tá vendo? Você disse que tem críticas ao governo Joaquim. Sim. Certo? E já falou aqui quais são os dois maiores problemas. Essa seria a maneira mais técnica como eu perguntaria. Então, já como você respondeu isso, eu vou pra mulequeira. Que nota você dá pro governo Joaquim, de 0 a 10? 0 a 10? Nota 6. Nota 6. Na média 7 ou na média 5? Na média 5. Na média 5. Dá pra passar na média. Sim. Dá pra reeleger? Dá. E vou explicar por quê. Não que eu vá votar em Joaquim. Eu quando voto, eu voto conscientemente. Às vezes, quando é a nível de federal, estadual, às vezes eu voto com conveniência. Com conveniência. Não que eu vá querer carro, que eu, nessa altura do campeonato, eu não vou pegar uma secretaria para ganhar 10 mil reais, ou eu vou roubar, ou então é melhor não pegar. Porque, imagine um médico, se ele der 4 plantões, ele tem 10 mil por mês. Só 4 plantões. Um médico, secretário da saúde, ganhar 10 mil... É uma perda de tempo. Tem que trabalhar muito mais do que ou ele vai roubar, ou então, meu amigo, não vai trabalhar direito. Amor à Lagoinha, né? Né? Então, o que a gente estava conversando, que a gente vai mudando de assunto. Se você acha que essa nota 6 aí, com essa nota 6, Joaquim se reelege. Bom, pode se reeleger. Como? Eu não sei se Joaquim está vendo ou está ouvindo, alguém dele deve estar ouvindo. Eu acho que ele tem uma chance se houver 5 candidatos. Se houver 5 candidatos, ele tem chance real de se eleger. Se houver 3 ou 4 candidatos, eu acho que ele tem chance de não se eleger. Então, vamos para a conta aqui. Luciano, vamos para a conta. Luciano Sérgio é certo. 1. Paulo César em condições é certo. 2. Roberto Torres é uma possibilidade. Eu não sei por que você bota essa possibilidade. Porque ele é lardeia. Bom, mas o que aconteceu, aí eu vou ter que comentar 2 assuntos aqui que muita gente não percebeu, mas eu percebi, que foi a filiação de candidatos a vereador e prefeito do DEM. E teve filiação candidato a vereador e pré-candidato a prefeito do PRB, e fizeram uma bobagem. Ou foi inocência, ou foi amadorismo, ou foi malandragem. Pode ter sido malandragem também. Como é que eu vou fazer minha festa? E vai chamar meu adversário, meu inimigo, entre aspas, claro, para Paulo César discursar na minha festa.
Ou é inocência, ou amadorismo, ou tem esquema aí. Tem alguma coisa aí por trás. Porque não é normal isso. Se o deputado Paulo Aze estivesse aqui no DEM, duvido que ele ia permitir. Se ele permitisse, eu não conheço mais você. Eu ia dizer a ele, eu não lhe conheço mais. Mas você acha que o pessoal fez isso sem... Se o deputado pastor Bispo Marinho, se o deputado Bispo Marinho, se ele tivesse aqui, duvido que ele ia permitir. Duvido. Até porque Paulo César é muito ligado na base do governador Rui Costa, que não combina com o PRB, do Bispo Marinho. Então ele não ia permitir. Teve alguma, ou a malandragem, ou inocência, ou amadorismo. Ô Haroldo, você acha que a gente está bem representado aqui de vereador? Não, não estamos. Eu diria que no universo 17, aliás, eu sempre disse que poderia ter, as pessoas não entendem como é que funciona isso. Só a Alagoense poderia ter 19 vereadores. Vai dizer, mas vai ser mais despesa. Não, é o mesmo valor. É X% do que... não vai ganhar mais do que nada. Ele vai ganhar a mesma coisa. Agora, os vereadores não têm interesse que o bolo vai ser mais dividido. A fatia vai ser menor. Exatamente, a fatia, mas o bolo é o mesmo. É 5 ou 6% mais ou menos isso que arrecada. E ponto. Se tem 19 vereadores ou 21, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, o que é que nós estamos conversando? A gente está conversando se você acha que a gente está bem representado de vereadores. Não. Eu diria que nesse universo 17 vereadores, eu conheço quase todos. Reconheço, por exemplo, um Gui do Frango. Eu não conhecia esse rapaz. Gui do Frango não conhecia esse rapaz. O Darlan conhecia muito pouco. Muito pouco. O God conhecia fazendo campanha para Jorge da Farinha. Era um cabo eleitoral muito bom, Jorge da Farinha. Para Jorge da Farinha, God. Era tão bom que conseguiu se eleger também, né? Conseguiu se eleger. Não sei se dessa vez vai ser assim. Agora vai ser diferente. Não sei se Jorge vai se reeleger. Pelo único motivo, não sei se você não me pergunta, eu não vou nem entrar nesse detalhe. Por que Jorge não vai se eleger? Você vai ter a oportunidade. O Cristiano está dizendo que deve vir Dr. Gomes também para prefeiturável. O que você acha disso? Dr. Gomes. Gomes da FATEC. Gomes da FATEC. Não seria um bom candidato. Para mim não seria um bom candidato. Ele é competente, um cara competente, como advogado, como administrador, porque viver... Aliás, por faculdade de Direito, meu amigo, são 4 ou 5 aqui já, né? Tá rendendo. Já baixou para R$400 tá rendendo. A mensalidade, né? A da minha não, infelizmente não. Tem uma faculdade aí que é R$400. Mas agora, então eu não vejo. Tô no 10º semestre e não tenho como perfil de gestor a Dr. Gomes. Não enxergo um perfil de gestor. Agora nós começamos a falar, né, dos candidatos. Se você pular de 5, se passar de 5, Joaquim tem chances reais de ser. Aí você diria que a pergunta meio escrota. Você diria que a melhor chance de Joaquim é Radiovaldo? De Radiovaldo o quê? Ser candidato? A melhor chance de Joaquim ganhar é Radiovaldo ser candidato? Pois é. Não vai. Será que não vai? Não vai. E vou lhe explicar por quê. As pessoas esquecem. A minha memória nesse ponto é boa. Esquece da última eleição. Por que o PT não ganhou a eleição aqui? Por que José não se elegeu? Porque o Radiovaldo saiu do PT, foi para a rede e dividiu os votos. Se você somar os votos, você vai ver que chega igual ou um pouquinho até mais do que Joaquim. Perfeitamente. Então, na campanha, a conta é de somar. Quem diminui, meu amigo, se dá mal. Joaquim ganhou por causa disso também. E teve um apoio do grupo do deputado Paulo Aze. Isso pesou muito. O Thiago Marques diz que vereadores são poucos que representam de fato a verdade. Luciano Sérgio, Todininha, Baqueiro e João Henrique só. O restante fica só no desejo. Ele citou 4 só, né? Ele citou 1, 2, 3, 4. Só citou esses 4 aí. O deputado Joséildo garantiu aqui que não sai para prefeito. A mim Você também. aceita essa garantia? Aceito. Eu sei que o Joséildo sempre quis voar mais alto. Ele sempre teve sonho de ser deputado federal, de ser um senador, que as pessoas têm que sonhar, né? Eu acho que ele... Eu tenho certeza que ele não é candidato. O que poderia ser, seria o Radiovaldo. Se não houvesse esse problema na última eleição. Luciano Sérgio me garantiu, e já está gravado várias vezes lá na rádio,
E, olha, se eu não for candidato, eu vou para minha capoeira e vou viver lá, criando minha galinha e tal. Eu tenho uma aposentadoriazinha, né, porque ele tem uma deficiência e não quero mais saber da política. Então eu tenho certeza que o candidato do PT é Luciano Sérgio. É aí que está o problema das esquerdas. Porque o que é que acontece com as esquerdas? Eu falo esquerda, é o PCB, é o PSOL, o PSTU. Alagoinhas, são esses três de esquerda. Eu não acho o PT um partido de esquerda. O PCdoB também está querendo discutir projetos, não é nomes, essa frescura que Lula falava. Esse pessoal do PSOL, rapaz, vem falar ainda. Pô, quem não sabia que o candidato à reeleição seria a Dilma? Então vamos discutir projetos e tal, que esse pessoal faz. Tem um lado bom dessa esquerda, mas não tem chances reais. O PSTU não tem chance de eleger um vereador, e principalmente agora, né, com a nova legislação, né? O PSOL não tem chance de eleger vereador, o PCB não tem chance de eleger vereador, o PCdoB não tem chance de eleger vereador. Então eles têm que apoiar o Luciano Sérgio, para ver se sobra alguma coisa aí no secretariado. Na mistureba, né? dá para... Pois é, mas não pode coligar, né? E Paulo César, você acha que das possibilidades de Paulo César? Boas possibilidades reais, mesmo até se ele for condenado. Se ele for condenado no primeira instância, ele ainda pode ser, disputar. Não pode se for em segunda instância. Agora aí não. Aí se ele se eleger, ele sai da prefeitura algemado, né? Na segunda instância. Perfeitamente. A gente tem. Eu falei que você ia ter a chance aqui de falar sobre o vereador, se você quisesse. A gente tem um quadro aqui. Sim. Que chama-se Um Voto e um Veto. Um Voto e um Veto é um projeto que eu ainda vou encaminhar ao Senado, que é o seguinte: você vai escolher um candidato que você quer e outro que você não quer nem pintado de ouro. Sim. Você aceita participar do quadro? Então, após os intervalos comerciais do programa inteiro, Um Voto e um Veto com Haroldo Ave. Vamos aos comerciais. Voltamos aqui, ó. José Torres, o J. Torres, está falando aqui que Haroldo Ave é o melhor radialista da cidade. Vou ficar gordo. Antônio Moura perguntando aqui. Pergunte ao senhor Haroldo Ave o que ele acha de ex-servidor municipal, cargo comissionado, que depois se desliga da função por racha no grupo político e passa a criticar. Isso acontece sempre, justamente porque tem os grupos políticos que na hora da campanha, o que acontece? O povo, na maioria, não sabe como é que funciona uma campanha, os bastidores da campanha. Quem ganha a campanha são os bastidores. Não é o discurso, a andada, a caminhada, entendeu? Hoje não tem mais nem comício, né? Hoje eu saio de carro, saio a pé, mas o que ganha a campanha é o bastidor. Esse é que decide. E muita gente não sabe como é que funciona isso. O povo não tem acesso a isso. A campanha do próximo ano já começou. O povo não está sabendo disso. Começou um ano. Desde que virou a campanha a eleição passada já existe. A presidencial, meio que já começou. Exatamente. Aqui em Alagoinhas, decide vários grupos, reúnem, discutem e tal, e o pré-candidato, mas você não vai ser meu, mas pode ser o vice, se você estiver bem na pesquisa. Tudo isso, essa engenharia, essa logística, isso é antes da campanha política. Porque a campanha ficou muito curta. Realmente ficou muito curta. Era 3 meses, agora eu acho que é 45 dias. 45 né? dias. Muito curta. Então a campanha já começou. Aqui em Alagoinhas já começou. Já temos aí, me parece que 7 ou 8 candidatos, né? Pré-candidatos. Já existe aqui. Claro que a gente conhece a política, eu vivo isso, eu adoro a política. Porque o que eu gosto da política é o que está por trás do que o político disse. Eu interpreto que ele disse isso, na verdade ele quis dizer aquilo, não foi isso. Você assiste o House of Cards? Assisti. Você acha que o espetacular. O House of Cards, a quantidade de tramóia, aquela intriga, chega a se comparar com o que acontece aqui na política brasileira? Mais ou menos, de forma diferente. O formato é um pouco diferente, mas é isso que acontece. É bom lembrar, eu sempre falo com isso, que esse negócio de tome lá da cá, que as pessoas criticam, e eu não tenho nada contra, desde que seja para o bem do município.
No Michel Temer, por exemplo, na época do Michel Temer, da cassação, que foi aquela votação, foi bom para Alagoinhas. Foi bom para Alagoinhas. Por que foi bom para Alagoinhas? Porque a duplicação da BR-101 estava parada. Com ele começou. Né? Quase 80 milhões o deputado Paulo Aze conseguiu, negociando. Não é o dar cá o dinheiro no bolso do deputado. O dinheiro veio para o prefeito de Alagoinhas. Perfeitamente. A CAF estava lá, numa gaveta lá embaixo, e ele, naturalmente, teve uma conversa com o ministro da Fazenda e disse, olha, eu preciso disso aqui, que minha cidade daí sabe como é que é, né? Paulo César disse aqui nesse programa que se ele quisesse vetar a CAF, ele teria conseguido. Você acha que conseguia mesmo? Não teria. Não. Não, porque o que acontece é o seguinte, no governo Michel Temer, Paulo César não tinha mandato. Quem tinha era Paulo Aze. Perfeito. Michel Temer precisava do voto de Paulo Aze. Precisava e muito. Então, na verdade, a CAF estava lá no fim da gaveta. Estava esquecido. O ministro da Fazenda nem tinha conhecimento disso. Porque precisava do aval do governo federal. Embora o dinheiro não seja do governo federal, mas tinha que ter o aval. É o avalista. Perfeito. Nem se preocupava com isso. E aí o deputado aproveitou disso e conseguiu destravar essa CAF. Umas emendas também. Que as pessoas confundem o dinheiro do deputado botar no bolso. Não é bem assim. Aliás, eu sempre gostei do que acontece no Congresso, que a gente fala Câmara e Senado, porque você, por exemplo, qualquer pessoa aqui, tem acesso ao plenário, né, a galeria do Senado, da Câmara. Mas duvido que você vai ter no Supremo Tribunal Federal. Duvido. Perfeitamente. Nem no Palácio do Planalto. Então tem esse lado bom. Porque muita gente fala que a culpa de tudo são os deputados, são os senadores. E o governador não tem culpa, o ministro não tem culpa, o presidente não tem culpa, o secretário de Segurança Pública, que Alagoinhas deveria fazer um protesto muito grande pelo descaso da polícia, das estruturas policiais que tem em Alagoinhas. A delegacia é uma vergonha, um chiqueiro. O rabecão, agora que eu tenho informação do vereador Tó, tem um carro usado. Sim, mas para 22 cidades. E o governador não gosta de Alagoinhas. Brincadeira. Aliás, poucos governadores gostaram de Alagoinhas. Eu posso afirmar isso. Eu já tive perto. Eu trabalhei um tempo também, que eu até na minha história não falei, que eu trabalhei na Assembleia Legislativa também. Eu fui assessor da presidência da Assembleia. Na época era um deputado. Ali tem um irmão aqui em Alagoinhas, que é Manelito. Era Liel Martins. E eu era assessor da presidência. E a gente via como é que funcionava. O deputado Joséildo, que é um bom deputado, um discurso, um bom deputado, mas ele não dava um burro na mesa do governador. Não batia de frente. O senhor está me prejudicando em Alagoinhas, eu estou sendo defenestrado, eu estou sendo gozado. Estou perdendo voto. Perdendo voto por causa de um rabecão. Quanto custa um rabecão para a Bahia? Uma bobagem. Ele disse aqui. Uma reforma na delegacia vai custar o quê? Ele meio aqui que se eximiu. Ele falou que é triste que uma questão como essa seja trazida para um deputado federal. Na rádio, ele deu risada, ele sorriu. Achando isso é uma coisa tão pouca importância, e você me pergunta isso? Pergunto, sabe por quê? Você está perdendo voto por causa disso. Por causa de um rabecão que custa o quê? Dos 180 mil reais? Thiago Marques está perguntando se você acha que Bulldog vai ser mesmo candidato a prefeito. É possível, depende do partido. Tira voto de alguém? Pouquíssimos hoje. Não dá para. Teve a fase dele, hoje não dá mais. Vamos aqui aos finalmente, Haroldo, sem mais delongas. Um voto e um veto. Pois não. Um candidato que você gostaria que estivesse lá, certo, no próximo mandato, e um que você não gostaria que estivesse lá de jeito nenhum, desses que tem mandato. Sim. Eu vou elencar aqui, por exemplo, nós conversamos hoje com uma pessoa muito simpática, que é a Lagoinha, do bem, pessoa séria, um coração enorme. Todininha. Não é esse, ainda não. O que eu gostaria que fosse, ele não é vereador, mas eu gostaria que ele se candidatasse, que é uma pessoa uma pessoa do bem, que é Fecinho da Podaria Central. Uma pessoa simpaticíssima. Eu disse assim, você tem votos, não precisa comprar, as pessoas vêm lhe abraçar, quando você fica ali na porta da panificação central,
Eu digo, meu Deus do céu, as pessoas gostam muito dele. Ele é uma pessoa que serve ao pobre, ao miserável, ao que não tem nada. Ele é uma pessoa do bem, uma pessoa boa, um coração bom. Seria um bom vereador, principalmente no setor, por exemplo, de esporte, de cultura, de diversão. Seria muito bom. Ele gosta disso. Ele já foi até do Ginaldo de Esporte quando era do governo do estado. Hoje não, pertence à prefeitura. Ele seria uma pessoa boa para ser um vereador. É uma pessoa do bem, uma pessoa séria. E sabe fazer o que ele gosta. E gosta do que faz. Quando você tem um vereador que gosta do que faz, isso é muito bom para a cidade. Eu não votaria, por exemplo, no Guido Frango. Por quê? Eu acho que ele não tem capacidade de ser vereador. Ele não tem condições de ser vereador. Porque o vereador deveria ter mais condições do que o prefeito. Porque o prefeito se cerca de secretários. O prefeito pode ser até curso primário, semi-analfabeto, desde que ele tenha uma noção do que é a cidade. Mas desde que tenha também secretários, assessores que vão auxiliar ele. Mas um vereador não. Você acha que um vereador vai analisar um balancete do gabinete do prefeito? Não vai. Vai ter condições de fazer isso? Vai elaborar um projeto que vai beneficiar alguém de Alagoinhas? Porque o que é que o vereador faz? Fiscaliza o executivo. Poucos sabem fazer isso. Porque quando você pega um catatal que tem 1 metro de altura de papel, eu duvido que um vereador vai fazer isso. E quem é o assessor? É um contador? Não. É um primo, é um cara que ajudou ele, foi cabo eleitoral dele. Não tem condições. Então, e o vereador pode fazer muito. Inclusive até se referir até à presidência da República. O vereador pode tudo, não é resolver, mas ele pode. O vereador pode fazer qualquer coisa. Ele é um representante do povo na Câmara. Então tem muitos vereadores ali que não tem menor condição. Mas o seu eleito como de jeito nenhum, Duído Frango. Duído Frango. Então é isso aí. Vamos contabilizando o segundo voto para Duído Frango nesse quadro. Já é o segundo? Exatamente. Ainda bem que eu não fui só eu. Né? O líder é Cleto. Cleto da Banana é líder disparado. Mas a gente vai estar divulgando no final Isso é bom, viu? Exatamente, no final do ano a gente vai divulgar o ranking do voto do veto 2019. Eu discuto muito que a pessoa vota no vereador, alguns porque torce pro Bahia, que o cara pagou a cerveja. Cleto disse que o pessoal vota porque tem inveja, porque não conseguiu. Digo pra vocês, se Cleto tiver tantos votos na urna, como tá tendo aqui, eleito. É um vereador esperto, mas eu não diria que é o melhor vereador. O vereador, por exemplo, Baqueiro, que eu não votei nele, mas é uma pessoa preparada. Perfeitamente. O vereador João Henrique. Tiveram a eugenia do Colégio Dínamo. Isso. João Henrique é um vereador, tem condições de ser vereador. Eu não sei se Filadélfia atrapalha ele um pouco. Mas João Filadélfia não queria nem que ele fosse político, né? Ele contou aqui, né? Não. Quem não queria? Filadélfia não queria. Que João Henrique fosse político. Não apoiou. Tanto que ele perde a primeira eleição. Mas eu acho um bom vereador. Pouquíssimos votos. Baqueiro, João Henrique, Luciano Sérgio, Luciano Almeida. Que ele atua naqueles eleitores dele, ele ligado à Igreja Católica. Então é um bom vereador também. O Thiago Marques está dizendo aqui, é muito frango. Thiago Marques está dizendo aqui que ele veta vou trazer aqui, você aqui, Thiago Marques, para a gente falar mais de política e você vai participar do quadro Um Voto e um Veto também, tá certo? Pessoal aí que assistiu, por favor, quem não curtiu, compartilhou, por favor, curte, compartilha. O Professor está dizendo aqui que Haroldo é um excelente conselheiro político. Então é o seguinte, quem não curtiu, compartilhou, por favor, curte e compartilha se for no Face. Se for no YouTube, você se inscreve no canal e você deixa o seu like, que ajuda a gente demais. Haroldo, vou encerrar com até um pouco de pesar aqui essa entrevista. Não sei se te segurei mais do que você podia aqui. Não, mas tudo bem. Obrigado demais pela sua presença. Um prazer falar com você. Um prazer escutar tantas histórias e queria muito mais, né? Mas ideias boas. Espero ter a oportunidade de escutar mais algumas, tá certo?
te desejo toda a sorte do mundo e te digo que sempre que precisar, esse programa aqui, não sei como você vai precisar, né? Porque, mas temos programas de maior audiência da cidade, mas se precisar, a gente está aqui de portas abertas para você. E você chegou no momento. Fale agora ou cale-se para sempre desse programa, que é o momento que você fala qualquer coisa que você queria. Sim. E que por acaso as perguntas não tenham contemplado. Esse é o momento. Eu até gostei, né? E pessoas realmente de nível, né, elevado no ponto de vista não financeiro, mas pessoas que você citou aí, então, pessoas do bem, a ProSônia, por exemplo. Eu queria agradecer essas pessoas que estavam vendo a gente. O Picolé certamente está ali escondidinho, ele fica na moita. Picolé é uma amizade já de infância, né? Uma amizade, já temos 60 anos, né, que a gente se conhece. Um amigo meu de infância, conheci muito o pai dele também. Por isso que tem um Picolé, né? E o pai dele é que fazia o picolé lá, o Corito, lá da Praça JJ Seabra. Então é uma amizade velha, engenheiro civil também, Picolé. Então eu queria agradecer essas pessoas que tiveram a paciência, né, de estar ouvindo a gente. E eu me senti muito bem aqui, estou me sentindo à vontade aqui. Nada de nervosismo, nem frio na barriga, estou me sentindo como se estivesse numa rádio. Então eu queria agradecer a audiência, né? A audiência do Intera. E gostaria que você me convidasse outras vezes sem nenhum problema. Teria muito prazer. Obrigado pela audiência, obrigado por vocês todos. E tenham uma boa noite. Muito obrigado de novo. Amanhã a gente vai entrevistar aqui o Wesley Graziel e a banda Samba Bom, certo? Vamos falar um pouquinho de música, escutar um pouquinho de samba aqui nesse programa. Estamos fechando aí a semana, graças a Deus, não é isso mesmo? Vai sextar amanhã, né? Exatamente. Vamos ativar o modo Fábio Assunção aqui nesse programa. Cuidado que ele está processando gente. Aqui não tenho nada para ele levar. Pode processar à vontade. O que acontece? Só existe dois tipos de pessoas livres, Haroldo. Aquelas que já incorporaram salário e aquelas que não têm o que incorporar. Boa definição. Liberdade é isso aí. Ô, turma, é isso aí. O Picolé dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, abração. Ah, sim, é a marca dele. Eu ia pedir para você falar sobre o governo Bolsonaro, mas eu fiquei com medo de você detonar. Eu fiquei com medo de você detonar e o Picolé ficar bravo com a gente. Não. Picolé fica bravo. Quando os caras detonam o Bolsonaro aqui, Picolé. Não, eu vou detonar algumas coisas. A gente pode falar mais 1 minuto, 2 minutos? Pode falar, sim. Bom, pode falar. O Bolsonaro, quando assumiu o governo, Picolé sabe disso, a maior besteira, a grande besteira que ele fez, eu não sei porquê, quem foi que aconselhou aquela questão da embaixada em Jerusalém. Jerusalém. A embaixada em Jerusalém, eu digo, isso é uma besteira, ele não tem ideia das consequências disso. E ele parece que recuou. Porque os países árabes não são de brincadeira. Não são de brincadeira e são grandes importadores do Brasil. E no primeiro momento, logo, o Brasil perdeu, porque eles cortam mesmo. E são grandes exportadores de bomba também, né? E aí o filho dele, o Flávio, fez uma brincadeira, não sei se foi brincadeira. Pegou muito mal, ele não tem ideia com o que ele está brincando. Porque é diferente. Um grupo desse, islâmico, que quiser matar, ele vem e mata. Não vai dar uma facada, não. Ele vai explodir mesmo. Joga um avião, ele bota a granada aqui, explode ele com o Flávio Bolsonaro, com toda a besteira que ele falou, muito grande. Algumas besteiras que a gente, em um outro programa, eu tenho minhas críticas, mas também acho que Bolsonaro... Aliás, Bolsonaro está fazendo o que fez na campanha, o que ele prometeu. Agora, as besteiras dele no Twitter, as bobagens do filho ser embaixador dos Estados Unidos, isso é uma bobagem. Tem que tomar o celular. Ele está vendo de cocô, né? Mas esse ele está fazendo um cocô, pelo amor de Deus. Tem que tomar o celular do Bolsonaro? Tem que tomar. Então, com essa, a gente encerra aqui o programa inteiro. Vocês aí, fiquem com Deus. Até amanhã. Agora, qual Deus? Amém. O Deus que cada um acreditar. Sim. Não tenho nada a ver com isso. Da mesma forma, fique com a sua opinião guardadinha pra você. Só libere a sua opinião se alguém solicitar.
e você cuide exclusivamente da sua vida. A nossa aqui, você deixa em paz, que o bonde aqui também é pesado. Nisso aí a gente também é Alcorão. Então é isso aí, até amanhã. Fui. Graças a Obrigado, Deus. boa noite.